Mano, o Corinthians empatou com o Flamengo e a arbitragem foi muito ruim. Vamos dar uma olhada no pessoal falando sobre isso? Não foi nada, segue o baile, pô. Arbitragem precisa, claro que foi pênalti. Óbvio que foi. O protocolo do VAR brasileiro, que é jabuticaba, assim, é só nosso. O senhor Rodrigo Martins Sintra criou um novo protocolo do VAR, que é o VAR não intervencionista, que o juiz no campo pode olhar e falar, é um camelo, e o VAR fala, ok, é Cara, isso é uma brincadeira com o futebol brasileiro, né? Fazer isso. um camelo. Ele viu um camelo, vamos respeitar a distorção dele e deixa quieto. Ontem é um claro exemplo. Pô, um dos melhores VAR que a gente tem, jogo desse tamanho, errar desse jeito, caraca, inaceitável. O VAR não tinha que ter chamado, Canedo. Tava todo mundo encoberto. E por que não chama? Porque ele grita lá no microfone, eu vi, tem que ver, não foi nada. Aí o cara não chama, pô. Então ali o VAR deveria ter chamado. Mesmo que ele, porque ele grita, esse é o problema do Brasil, o cara grita o que ele viu e o VAR fala, então não vou chamar, ele viu. Não, tem que chamar, você é uma revisão, sim. Esquece essa porra, você é uma revisão, não escuta o que o cara tá falando, não. Chama ele, deixa ele passar vergonha, como você fez na expulsão. Chama ele, deixa ele decidir. Se ele olhar e falar, não, vou manter a minha do campo de novo, beleza, é ele que vai ser afastado, não você, agora tem que afastar os dois. O meu professor atrapalhou um jogo que tava excelente. Irmão, primeiro tempo, jogo intenso, pegado, jogado. Os dois times atacando, chance pros dois lados. Dois belíssimos gols. O do Paquetá numa saída errada do Hugo, beleza? Mas uma jogadinha boa e uma chapadinha do Paquetá ótima. Que é o que a gente espera dele. Categoria pra finalizar. E do Corinthians numa jogadaça, num passe lindo. Lindo passe do Memphis. E aí o gol, a volta do Yuri Arena. Ainda no finzinho do primeiro tempo, o voleio maravilhoso do Arrascaeta e um milagre do Hugo. Foi bom, tava legal. Aí vem pro segundo tempo e porra, a expulsão eu acho muito exagerado. No toque na bola, pra mim tá claro que o pé desliza em cima da bola e acerta a chuteira, o pé do Bidon. O pé do Everton Araújo tava baixo. Pô, cara, mas eu acho que poderia até lesionar o Bidon. O Bidon não se lesionou, mas foi sim possibilidade de lesionar ali o Bidon e tirar o Bidon da temporada, né? Disputa de bola, eu acho muito exagerado, mano. Tem pisão no pé e nessa região durante o jogo inteiro. E aí tem um negócio que pra mim é pior ainda. A partir daí, fudeu, acabou o jogo. O juizão se perdeu completamente. Apitou qualquer faltinha, jogo parado pra caralho. Começou a compensar, e tô falando de lance no campo. O pênalti do André, eu ainda tenho muitas dúvidas se foi. Eu ainda não me decidi. Eu acho que eu não marcaria, eu não gosto muito desse tipo de pênalti. Mas eu tô falando do jogo num geral, assim. Ele começou a parar pra não ter como errar mais. Conversa, bate-papo, que demora. Virou o protagonista do jogo. E o Corinthians com a mais sofreu demais pra criar, né? Jogando muito só pelos lados, faltou jogo por dentro. O Memphis fez falta nesse momento. E acho que faltou coragem pro Dorival e mais pra cima. Arranca Ranieri, arranca um dos zagueiros. O Flamengo ficou só se defendendo, fazendo o que dava. Ainda teve a bola no último lance, né? A defesa do Rossi é, porra, ridícula, velho. Um milagre de um nível absurdo. O Yuri Alberto foi bem pra caralho no domínio e na finalização. E o Rossi salvou. O jogo foi bom, movimentado, mas dava pra ter sido bem melhor. Os times tentaram. Com relação à arbitragem, eu acho que foi clara. Mais uma vez, foi claro, todos viram. A penalidade não marcada, ela já é um absurdo. Não avaliada pelo árbitro de vídeo, pior ainda. Um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante aqui dentro. Nós procuramos o gol a todo custo, a todo momento. Fomos uma equipe incisiva em cima de uma grande equipe como o Flamengo. E quando o jogo estava 11 contra 11 também, eu preferia que talvez não existisse essa expulsão, porque a partir daí acabou o jogo. E isso vem acontecendo com frequência em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Nós não temos 60 minutos de partida em nenhuma das partidas jogadas. Se vocês fizerem um levantamento aí, eu acho que é um fato muito importante, o levantamento. Cara, no jogo contra o Santos também foi totalmente picotado o jogo. Realmente aí a arbitragem parando todo momento. Qualquer faltinha boba no meio campo eles dão. Numa partida anterior que nós tivemos aí, se não me falha a memória, 10 minutos de acréscimo, 1,20 minutos de bola rolando. Só. Então, isso daí é um fator muito importante, porque isso daí dificulta para quem está buscando, para quem quer criar, para quem quer jogar. Independente do lado que for. Nós também já tivemos expulsões em que procuramos segurar de alguma forma e o jogo às vezes não correu como deveria. Então é um fato que a gente tem que dar uma atenção especial. Não é só de um lado, não. Acontecem dos dois lados.
E isso está tirando o brilhantismo de uma partida. Eu na transmissão falei que foi pênalti e agora, revendo o lance, acho que não tem só o toque na perna de apoio. Não, tem o toque na perna do outra por perna. baixo. Olha lá, ó. É isso. Não, tem por baixo, mas tem por cima. Ele Sim. tá fazendo movimento pra bater e ali também tem um outro contato, né? O contato de baixo, você pode até falar se houve uma intensidade, se foi forte para derrubá-lo, enfim, mas, na minha visão, impossibilita o André de continuar na jogada e a bola era dele, então pra mim, pênalti indiscutível. Eu ontem foquei muito mais na parte de cima, né? Na outra perna lá, mas eu acho que o pênalti acontece mesmo embaixo. Na minha visão, acontece mais embaixo. Na parte de cima, ele tá com o pé levantado, enfim, a disputa por espaço ali, eu acho que na parte de cima é normal. Agora, no outro pé embaixo não é normal, não. Eu tinha comparado até aqui antes, né, do Cara, e o VAR nem chamar nessa situação é brincadeira, né? programa com o pênalti que o Botafogo, que Sim. o Correa sofre contra o Red Bull Bragantino, mas esse é mais pênalti do que o Correa sofreu, assim, pra mim, de longe. Tem algumas coisas que o Dorival Júnior não consegue controlar, como essa furada do Guinegão e essa defesaça do Rossi logo em seguida. Também não dá pra controlar o Hugo Souza, que deu um passe pro Jorginho e saiu o gol do Flamengo. Não era pro Corinthians tomar um gol. Outra coisa que o Dorival não consegue controlar é o árbitro da partida, que não me dá esse pênalti em cima do André. Pra mim, foi muito pênalti. Mas aí, Dorival Júnior, a hora que você vê que o Memphis Depay se machucou, por que você vai botar mais um meio campo? Pô, você vai deixar o Yuri Alberto sozinho. E ele ficou o primeiro tempo inteiro isolado na frente. O Corinthians parou de jogar a hora que você coloca o Rodrigo Garro no lugar do Memphis Depay. E não só isso, o Flamengo tem um jogador expulso, você demora pra mudar. E aí, aos 15 minutos, coloca o Kaique. Beleza. Só que depois você tira simplesmente os dois melhores em campo pra mim. Breno Bidon e André. Não consigo entender. Você tirar dois passadores e deixar o Raniel em campo. Pô, não era jogo pra deixar um primeiro volante com um a mais, precisando ganhar. E é isso, cara. É mais um empate do Corinthians num jogo de 3 pontos. Era jogo pra ganhar. E a gente tem que se contentar com 1-1 em casa contra o Flamengo. Bizarro, cara. 4 coisas ficaram muito claras no jogo de hoje entre Corinthians e Flamengo, 1-1 lá em Itaquera. Primeiro, como é fraco o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Não dá pra apitar um jogo desse tamanho e a culpa não é dele, a culpa é da CBF, que já sabe que ele é limitado e continua escalando ele pra jogos importantes. Não tem como. Não tô falando isso por conta do pênalti não dado no André. Tô falando isso porque ele picota o jogo mesmo, ele faz o jogo ficar ruim pra todo mundo. Segunda coisa, como o Corinthians carece de um bom banco. Desde os 6 minutos do segundo tempo, com um a mais, e ninguém consegue entrar pra melhorar o time. O Corinthians não melhorou. O Corinthians continuou igual, com a mesma quantidade de jogadores e com um jogador a mais. Não tem evolução, quem entra não consegue ajudar o suficiente pro time ficar melhor. Terceira coisa, como o Yuri Alberto é importante no time do Corinthians. Ele é de longe o jogador mais importante desse time. Ele muda o Corinthians pra melhor muito. Quando ele não tá em campo, o Corinthians é um time. Quando ele tá em campo, é outro time. Quarta e última coisa, vamos torcer pra não precisar de Alexandro e Danilo na Copa do Mundo. Porque, sinceramente, o 2026 deles, principalmente do Alexandro, é muito ruim. As pessoas acham que é brincadeira quando fala de Bidu na Copa, mas sinceramente, se o Alexandro vai, não é loucura o Bidu ir. O Alexandro tá muito mal nesse ano. Não tem como analisar o jogo sem citar o que esse cara fez. Eles viram uma aula de como acabar com uma partida de futebol. E foi isso que a gente viu no segundo tempo. Não teve jogo. E não foi só pro Flamengo, foi pro Corinthians também. Daqui a pouco eu vou falar mais desse absurdo que esse árbitro fez, porque chama atenção um jogo que o Flamengo, ok, tava com a menos na segunda etapa, onde não conseguiu produzir absolutamente nada. Já vimos diversas partidas em que o Flamengo perdeu um jogador e ainda assim conseguia atacar, produzir. No momento em que o Everton Araújo foi expulso injustamente, ao meu ver, o Flamengo parou de jogar, sem solução nenhuma. Basicamente não aconteceu nada na segunda etapa, o Flamengo se resumiu em defender e ainda dependeu de uma defesa absurda do Rossi para não sair derrotado dessa partida. Jogo péssimo do Paquetá, Ayrton Lucas como sempre entra mal, o mais lúcido ali na partida foi o Jorginho. Arrascaeta, de novo, muito sumido, quase não acertou lances no jogo. Partida pra esquecer, desorganização total. O Flamengo só conseguiu jogar um pouquinho nos primeiros minutos do jogo, porque dali só pra baixo. Partida horrível do Flamengo, o que você achou? Quais foram seus Cara, e era uma partida pro Corinthians ter vencido, né? Como outras do Brasileirão, inclusive também no Paulista, né? Tinha partidas ali que o Corinthians jogou melhor com o adversário e mesmo assim não conseguiu matar o jogo, né? O Corinthians não teve força para virar dentro da própria casa. Um futebol pobre, praticamente sem nenhuma grande chance criada até os 50 minutos, cara. Quando o Corinthians teve uma chance ali
Que o Guinegão, velho, esse moleque é o inimigo da bola. Eu não sei o que a bola te fez, ô Guinegão, que você não gosta dela e ela não gosta de você. Tá de brincadeira, meu parceiro. A furada que você deu ali pra virar o jogo, mano, se consagrar, tá de brincadeira. Aí o Yuri Alberto, na sequência do lance, ainda não conseguiu dominar e bater virando o corpo ali. Foi uma bela defesa do goleiro do Flamengo que impediu a virada do Coringão. Mas com isso, pessoal, o Corinthians ele soma o 7º jogo sem vencer e pro nosso técnico tá tudo sob controle, porque a gente tem que confiar nele, porque ele sabe das coisas e ele sabe fazer. Só precisa provar quando, né, Dorival? Porque do jeito que tá, a situação tá feia. 7 jogos sem vencer. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando um pouco desse jogo entre Corinthians e Flamengo. Eu achei o árbitro muito perdido durante a partida. Ele fez um bom primeiro tempo, não teve reclamações dele no primeiro tempo, mas depois da expulsão, ele se perdeu completamente do jogo, né? Deu pra ver ali que toda hora, qualquer jogador caía, ele dava falta, fazia cera os jogadores, e ele não acrescentou o tempo devido, né, por essas ceras que os jogadores estavam fazendo. Então, realmente aí ele foi muito mal nessa partida. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!